Olá, graça e paz. Sou o pastor José Carlos e, antes de tudo, meu agradecimento ao Senhor Jesus Cristo que me tem dado a graça de poder partilhar a Sua palavra. E também a você que nos tem dado a sua preciosa atenção, bem como divulgado o nosso trabalho nas mídias sociais. Este é o 11º vídeo e se você está chegando agora, convido a ir ao nosso canal no YouTube, onde poderá encontrar todos os vídeos produzidos até aqui. E mais uma coisa, se você tem uma Bíblia, não deixe de usá-la, nos acompanhando assim em nossa reflexão. No vídeo passado, já no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, começamos a refletir acerca do encontro de um paralítico carregado por 4 amigos e o Senhor Jesus. E destacamos naquela oportunidade o comportamento e as virtudes demonstradas por aqueles 4 homens no seu propósito de levar aquele paralítico até onde Jesus se encontrava, na expectativa de que este o curasse. A casa estava toda tomada de gente, né? E a alternativa foi subir ao telhado, abrir um buraco e descer o paralítico na maca no ponto onde Jesus se encontrava. Depois de todo esse trabalho, já agora o paralítico frente a frente com Jesus, criou-se então toda uma expectativa do que iria acontecer. Tudo isso está narrado entre os versos 1 e 4. No verso 5, Marcos faz o seguinte registro: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Num primeiro momento, tudo bem, a avaliação de Jesus confere, com certeza, com todo o comportamento daqueles homens que estavam lá em cima, né, no telhado, observando o que iria se desenrolar. Eles eram homens de fé, sem dúvida alguma. O problema veio em seguida, naquilo que Jesus fala logo a seguir, dirigindo-se agora então ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Como assim? Não foi para isso que aqueles 4 homens fizeram todo aquele esforço. O paralítico, por sua vez, também deve ter ficado desapontado. Isso é o que a minha imaginação diz, mas a coisa não fica por aí. Marcos revela que houve uma reação imediata por parte de alguns escribas que estavam naquele ambiente. Os escribas eram mestres da lei, tinham conhecimento teológico elevado e eram o equivalente a um advogado dos nossos dias. E aqueles escribas então começaram a arrazoar em seus corações: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Eu queria que você entendesse que essa observação feita pelos escribas estava teologicamente correta. Eu digo isso por uma questão muito simples. Como já abordamos em vídeo anterior, o pecado do qual devemos nos arrepender e também abandonar é, antes e acima de tudo, algo que cometemos contra Deus. O pecado, conforme João, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 4, é transgressão da lei de Deus. Logo, o pecado é um problema do homem com Deus. E assim, só com Deus o homem pode resolver esse problema. Pensa comigo, se você me ofende, não é ao meu amigo fulano de tal que você irá procurar para pedir perdão. É a mim que você tem que procurar. É comigo que você precisa resolver a questão. Diante disso, nós temos aqui um sério problema. Quem é Jesus, afinal de contas? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Não estaria Jesus usurpando uma posição que não lhe cabia? Sabe, eu gostaria de ler para você um texto de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia,
extraída do seu livro Cristianismo Puro e Simples, na página 84, também 85 e 86. Gostaria de ler, você por favor preste atenção, e se puder até adquirir esse livro, é sensacional. É o Cristianismo Puro e Simples. E aqui ele faz uma abordagem que vem muito ao encontro do que nós estamos aqui falando e que ele com suas palavras explica de uma maneira magistral. Ele diz aqui assim ao final da página 84, eis que do povo de Israel surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. Ele alega ter poder para perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Afirma que está vindo julgar o mundo no fim dos tempos. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Entre os povos panteístas, como são os indianos, qualquer um poderia dizer que fazia parte de Deus, ou que é um com Deus. Não há nada de muito estranho nisso. Mas esse homem, pelo fato de ser judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Deus, na linguagem deles, do povo judeu, significava o ser que está fora do mundo, o Criador, e aquele que é infinitamente diferente de tudo. E quando você entende isso, verá que as palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Há um elemento nessa reivindicação que tende a passar despercebido por nós, porque o ouvimos tantas vezes que já não nos damos conta mais de suas consequências. Eu me refiro à alegação de perdoar pecados, quaisquer pecados. Agora, a menos que seja o próprio Deus falando, tal pronunciamento é tão absurdo que se torna cômico. Todos entendemos que uma pessoa pode perdoar ofensas contra si mesma. Você pisou no meu calo e eu lhe perdoo. Você roubou meu dinheiro e eu lhe perdoo. Mas o que diríamos de uma pessoa que, não tendo sido pisada ou roubada, anunciasse que perdoa essas ofensas cometidas contra outra pessoa? Insensatez estúpida seria a descrição mais gentil que poderíamos fazer da sua conduta. Entretanto, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados sem nunca sequer consultar aquelas às quais esses pecados lesaram. Ele se comportou sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse o Deus cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedentes na história. Contudo, este é o fato estranho e ao mesmo tempo significativo, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção, muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Cristo diz que ele é humilde e manso, e nós acreditamos nele. E não percebemos que, se ele fosse meramente um homem, a humildade e a mansidão são as últimas características que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Abre aspas.
Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Fecha aspas. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você poderá descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou, então, poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Ainda que a passagem de Marcos, capítulo 2, que estamos aqui a considerar, não tenha como objetivo maior provar a divindade de Jesus, a maneira como Jesus se comportou e aquilo que ele disse, bem como a reação dos escribas, nos leva de modo natural a admitir que Jesus era mais que um homem. Era o próprio Deus entre os homens. Não tem como ser diferente diante do que o próprio Evangelho coloca e daquilo que nós acabamos de ler de uma maneira tão inteligente no livro de C.S. Lewis. Qual é o seu conceito sobre Jesus? Como você se posiciona diante dele? Você o reconhece como Deus verdadeiro, que se fez carne e habitou entre nós, e por causa disso ele tem a prerrogativa de perdoar pecados? Se assim o reconhece, é com ele que você precisa resolver a questão do perdão para os seus pecados. Queridos, ainda não é dessa vez que encerramos nossa reflexão acerca do encontro entre o paralítico e o Senhor Jesus Cristo. Convido você a nos acompanhar no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá, se Deus assim permitir.